Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte do mercado da bola do Flamengo nesse domingo agitado, onde o Flamengo está tentando trazer aí grandes reforços para essa janela, né? O Flamengo já está praticamente acertado com o Vitão, já falta só anunciar. Tem Brazão, o Flamengo também está atrás. Tem agora Marcos Leonardo que entrou na mira do Flamengo, John Arias e muito mais nessa janela. O Flamengo não vai vacilar. Então, sem mais enrolações, fica agora aí, galera, com o vídeo. Tá tímido sim, a gente tava ensaiando até uns passinhos de dança e agora ele veio pra cá, tá comedido. Mas o Thiago, ele tá aqui, repórter aqui da nossa casa, né, da TV Bandeirantes, e com atualizações, então, do mercado da bola. A gente sabe que os times precisam agilizar a vida, vou brincar assim, né, mas precisam correr atrás, porque o Campeonato Brasileiro agora começa muito cedo, muitas coisas precisam ser organizadas, tem time que tem outras coisas para organizar, como o lado financeiro, a parte de dentro, mas a gente começa falando sobre uma investida do Flamengo que acabou não dando certo. Uma tremenda investida. Faz o Titi. Esse é para mim, faz o K. A K. Mas no caso, eu ia falar do outro K. Vamos falar dele? Vamos falar do Caio Jorge. O Flamengo tentou, mas ele continua no Cruzeiro? Artilheiro do Campeonato Brasileiro, que acabou de acabar, né? E sim, é interessante essa estratégia do Flamengo, né? Claro, que quer contratar ainda, porque as negociações não acabaram, tá? Quer contratar um ótimo jogador, artilheiro do Brasileirão, mas ao mesmo tempo enfraquecer um possível rival em campeonatos, né? Então a gente viu muito isso naquela época do Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique trabalhava assim, contratava os bons jogadores dos seus rivais diretos na Alemanha. Então assim, o Cruzeiro foi muito claro, ele só sai pelo valor da multa, 50 milhões de euros. Nossa. É isso. O Flamengo chegou ali perto dos 30 milhões, provavelmente não vai passar disso, mas quem sabe, de repente pode colocar algum jogador aí, mas é uma negociação muito difícil e essa tática, entre aspas, né, que a gente mencionou aqui, claro, o Cruzeiro do outro lado também percebe isso, né? Evidente, se o Flamengo chega com a grana, o Caio Jorge quer sair, chega com o valor da multa e o Caio Jorge quer sair, não tem conversa. Claro. Tá feito o negócio. Mas o Cruzeiro sabe que, tem a grana, é uma tremenda grana, mas vou fortalecer hoje o melhor time do Brasil, que eu fiquei ali perto no campeonato, na tabela do Campeonato Brasileiro. Então, essa, na verdade, é uma negociação muito interessante nesses dois aspectos. As cifras altíssimas e essa questão de enfraquecer o rival que está brigando por algo também e tal. O Cruzeiro terminou ali na 3ª posição e ficou na liderança por muitas rodadas, né? Seguinte, vamos falar do Arana, então. Para te falar sobre o Flamengo de olho em um camisa 9 do Sporting. Pelo menos é o que sugerem alguns setoristas do Flamengo nesse sábado. Informação dá conta de que José Boto e Felipe Luiz estiveram em Barcelos na sexta-feira para assistir a Gil Vicente e Sporting, para acompanhar o goleiro do Gil Vicente, o Andrew, que foi formado no Botafogo, mas também para ver de perto um atacante colombiano chamado Luis Suárez, camisa 9 do Sporting e artilheiro da equipe, 27 jogos, 19 gols e 3 assistências, são 22 participações em gol em 27 jogos. Ele marcou 7 gols nos últimos 5 jogos, vive fase espetacular. O negócio é para lá de complicado, para não dizer impossível. Hoje, o Suárez está avaliado em 20 milhões, a gente já deixou bem claro que não tem a mínima intenção de negociar, especialmente com o clube brasileiro. Se for para sair, que seja por 30, 35, 40 milhões de euros para algum clube do futebol europeu. Só para completar, Marcos Leonardo também tem sido debatido internamente. O atacante que pertence ao Al Hilal e corre o risco de ficar fora da lista de inscritos do Campeonato Saudita para os últimos 6 meses da temporada, foi oferecido, embora nem seja pelo representante dele, mas por intermediários. O grande problema é que o José Boto, e em especial o Felipe Luiz, entendem que o Marcos Leonardo é mais centroavante, e a busca é por um camisa 9 que também saiba jogar fora da área, casos, por exemplo, do Caio Jorge e também de Luis Suárez. Quero falar agora... Rapaziada, olha só, o Caio Jorge, que o Flamengo tá louco para comprar, ofereceu uma bagatela enorme de grana aí, mais de 30 milhões de euros, mais Everton Cebolinha. Porém, o Cruzeiro quer 50 milhões de euros para liberar o Caio Jorge.
E é muito difícil, que é uma grana realmente fora da curva, é muito alta, e o Flamengo está tentando negociar, está tentando convencer o Cruzeiro por menos, né? Então, é uma negociação complicada que ainda não terminou, né? Pelo menos até agora não tem notícia nenhuma de que o Flamengo tenha jogado a toalha, tá? Mas o Caio Jorge fez aí uma foto enigmática nas redes sociais, colocando aí uma piscina, né, que deve ser de um hotel, de um condomínio, sei lá, rubro-negra. Aí a torcida do Cruzeiro já ficou louca, né? Opa, o que está acontecendo? Será que está rolando? Ou será que ele quis dizer, ó, eu quero ir? O Cruzeiro não deve liberar, mas ele quer ir, pelo jeito, né? Então vamos aguardar, né? O Flamengo ainda não desistiu da negociação. É notório que esfriou após o Cruzeiro recusar a proposta dos 30 milhões mais do Cebolinha. O Cruzeiro pediu o Luiz Araújo, o qual o Flamengo não topou fazer e levar adiante, né? Mas pode chegar mais coisa aí, negociações, né? Demora um pouco, mas essa foto do Caio Jorge aqui é meio esquisita, né? O que ele quis dizer com isso? Vamos lá, né? A torcida do Cruzeiro fica louca num troço desse. Mas aí, os planos B do Flamengo, né? Tava aí talvez o Yuri Alberto e agora aparece o Marcos Leonardo, né? Segundo o FlamengoRJ.com.br, o Marcos Leonardo segue na mira do Flamengo, mas o Al Hilal barrou a liberação, tá? O que acontece? A informação de que o Marcos Leonardo está nos planos do time saudita e não será liberado neste momento, tá? Até este sábado, dia 3 de janeiro, a resposta da Arábia Saudita esfriou as conversas e obrigou a diretoria do Flamengo a recalibrar prioridades para o ataque, tá? O cenário da negociação. O Flamengo vê o Marcos Leonardo como uma alternativa para brigar com a vaga por Pedro, né? Para brigar com o Pedro, mas a operação é complexa. O Al Hilal investiu 40 milhões de euros no jogador e deve pedir um valor compatível, o que eleva a barreira financeira para qualquer investida imediata por parte do Departamento de Futebol do Flamengo. Além do preço, a postura do clube saudita indica aí que a liberação é prioridade a curto prazo, quer dizer, não é prioridade a curto prazo. Essa realidade limita a capacidade do Flamengo de avançar rapidamente e forçar a diretoria a considerar prazos mais longos ou condições específicas, empréstimos com cláusula ou um acordo futuro, caso surja uma abertura por parte do Al Hilal. Próximos passos para o Flamengo. Diante da negativa, o Flamengo tende a manter o monitoramento aí pelo Marcos Leonardo, sem urgência, enquanto intensifica a busca por opções que respeitem o teto financeiro do Flamengo. A estratégia passa por avaliar alternativas no mercado nacional e também no internacional, que ofereçam custo-benefício e adaptação rápida ao elenco. A diretoria analisa custos, prazos, impactos e equilíbrio do grupo antes de qualquer movimento, tá? Até nova sinalização do Al Hilal, Marcos Leonardo fica como plano B observado pelo Flamengo, que segue atento ao mercado para reforçar o ataque de uma forma sustentável, sem quebrar, né? Sem quebrar, tá? Então, Marcos Leonardo, por enquanto, plano B observável, mas fora da carta, meio quase fora do baralho. Fica ali guardadinho, tá? O goleiro Gabriel Brazão, do Santos, meio que respondeu se topa ou não uma transferência para o Flamengo, se ele está feliz ou não, tá? Só que, diante da alta competitividade do elenco do Flamengo, o Brazão pretende permanecer no Santos, segundo fla.mundobola.com. Essa é a posição do goleiro, tá? Ele pretende ficar no Santos em 2026. Por quê? De acordo com o Vene Casagrande, o Brazão entende que deixar a Vila Belmiro para disputar posição com Agustin Rossi e se você pudesse, né, não seria o cenário ideal, né? No Santos, ele que tem 25 anos é titular absoluto e vive uns melhores momentos da carreira dele. O bom desempenho fez com que ele superasse o João Paulo. João Paulo é goleiraço também, né? E assumisse de vez a posição de titular.
Além da resistência do Brasão, o Flamengo sabe que convencer o Santos para liberar o Brasão vai ser uma missão bem complicada, tá? Aí tá, a diretoria do Santos entende que o Brasão é peça-chave no elenco, não tem interesse em negociar ele facilmente. Internamente a ideia é manter a base do time e dificultar qualquer investida de clubes concorrentes. Lembrando que o Santos está numa posição complicada, e aí, é claro, dependendo da proposta que chega, meu amigo, eu duvido que eles segurem, tá? Aí vai do Flamengo querer ou não. Problema do Flamengo, que ele anunciou que tava cheio da grana para comprar, e todo mundo vai dificultar, velho. Ainda mais jogador-chave como esse. Eu acho que para manter aquela mentalidade Bayern que o Flamengo falou lá, que vai usar, vai enfraquecer o adversário, tem que ter mais dinheiro, cara. Para o nosso cenário brasileiro ainda precisa de um pouco mais de grana. Apesar dos clubes estão quebrados, acho que o Flamengo precisa se fortalecer um pouco mais para fazer isso aí. Aí sim, porque daí não pode ter dó de gastar, entendeu? Para você fazer isso, você não pode ter dó de gastar. É que nem, eu quero o Marcos Leonardo, eu quero 50 no Marcos Leonardo. Vai lá e paga. Cala a boca de todo mundo. E aí começa a mudar a realidade. Mas se não tiver essa coragem ainda, que eu acho que falta por causa que o teto é muito dinheiro ainda, né? E eu acho que tem que, não 2 bilhões tem que arrecadar 3, 4 para fazer isso aí e ter um lucro alto, né? Porque não adianta arrecadar e as despesas são altas também. Então, eu acho que o Flamengo, para entrar nessa, para calar a boca de todo mundo, tem que ir lá e botar o dinheiro na mesa. Senão, cara, vai ficar nessa. Você vai no principal goleiro do Santos, vai no principal atacante do Cruzeiro, vai no atacante lá do Al Hilal. Aí você vai querer tirar o principal jogador, praticamente o principal jogador do Corinthians. Tem que ter muita grana e não pode ter dó de gastar. Se tiver dó de gastar, não adianta, meu amigo. Não adianta. Por outro lado, o Flamengo está fazendo um movimento também de contratar jogadores. De contratar jogadores da Série B. Né? E segundo o Mundo Bola, flamundobola.com, o Flamengo observa aí a Série B e contrata 2 jogadores do Vila Nova. O Flamengo investiu R$700 mil, investimento baixo, né? Em 2 jovens promessas do Vila Nova para reforçar o Sub-17. Os nomes são o volante Raimundo Icaro e o atacante Heitor, conhecido como Índio. Ambos, os dois têm 16 anos. Aquele negócio, né, cara? É um investimento que faz agora. São moleques bons, pelo jeito. Senão o Flamengo não iria contratar, né? O Flamengo faz um investimento baixo, treina os moleques, né, ganha corpo. E aí pode tanto, de repente, no futuro próximo, integrar a equipe profissional, quanto pode fazer uma grana muito forte com esses caras aí, né? É essa a ideia. O time de futebol tem que olhar para os vários lados. E neste caso, é fugiu a palavra aqui, né? Mas é um dos jeitos que tem de você conseguir faturar, né? Não é só camisa, não é só marketing, também a base. A base é importante para você fazer caixa. Não ficar dependendo totalmente dela, mas você pode fazer caixa muito alto com base. Né? Bem treinado e bem instruído, né? Você pode botar olheiro no Brasil inteiro e trazer jogadores ali que você pode desenvolver e pode ser um futuros craques aí, né? O Flamengo, né, tá fazendo isso, senão não traria aí 2 jogadores aí do Vila Nova, né? Parabéns aí, né? E é uma coisa que o Palmeiras tem feito muito bem ultimamente, né? Então é isso, galera. O Flamengo está atrás de reforços, como vimos aí nesse domingo agitado, né? De contratações de reforços, o Flamengo ainda não anunciou ninguém. Mas disse que essa janela o Flamengo vai trazer muito reforço, muitos jogadores de alto nível. Vai tentar trazer 2 titulares para cada posição, né? Vai ser uma briga intensa aí. E isso que só quem sai ganhando é o próprio Flamengo, né? Porque o jogador às vezes não tá bem naquele jogo ali, o reserva dele vai entrar bem, em alto nível, porque são jogadores que têm a mesma qualidade, né? Então, quem sofre com isso é os adversários, né? Porque eles vão ter que se modificar também, vai ter que investir, e muitos não têm a condição financeira que o Flamengo tem, né? Na verdade, nenhum tem no Brasil a condição financeira que o Flamengo tem. O Flamengo é o que mais recebe, é o que mais arrecada. Então,
com certeza aí vem se tornando aí um gigante, né? Cada vez mais no futebol aí sul-americano e chegando até o futebol europeu. Se você gostou do vídeo, galera, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.